Gente, então bom dia. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Então hoje eu vou seguir com vocês aqui, ó, os últimos slides que eu preparei antes da gente entrar no texto propriamente, tá? Hoje o meu objetivo é contar para vocês a história que leva, né, a esse momento importante ali do início da guerra, onde a Bhagavad Gita é falada, né? Então, lembrem que essa conversa entre Krishna e Arjuna, que a gente chama de Bhagavad Gita, né, esse texto de ensinamentos, ele foi uma conversa entre os dois, bem no começo, né, antes do início de uma batalha, chamada Batalha de Kurukshetra. Então, agora eu vou contar para vocês a história, tá, que leva até essa batalha. Então, deixa eu compartilhar novamente os slides. Então, deixa eu passar as coisas que a gente já viu. Bom, na aula passada a gente se ateve a esse tema aqui, né? Dos comentaristas clássicos. Eu expliquei para vocês sobre as grandes tradições da Índia, que são as tradições que estudam e comentam esse texto da Bhagavad Gita, tá? Quem não viu, assista depois a gravação da aula passada a respeito desse tema. Então a gente vai avançar agora. Só dando uma breve explicação para vocês, o texto da Bhagavad Gita, tá? Lembrem que ele é um capítulo dentro dessa grande obra que é o Mahabharata, né? Porém, esse capítulo, né, chamado Bhagavad Gita, ele tem uma divisão de 18 capítulos, tá? E soma um total de 700 versos. Os versos em sânscrito recebem o nome de shlokas, tá? Diferente do outro estilo literário que são os sutras. Vocês estão mais acostumadas com o estudo dos sutras, né? Sutra é um estilo literário. Então, o sutra é um texto onde o ensinamento ele é apresentado na forma de versos muito curtos e sintéticos. Porém, os sutras eles não precisam ser sempre iguais em termos de quantidade de fonemas, em termos de rima, tá? Eles não seguem essa forma rígida. Já os shlokas, eles seguem uma métrica, tá? Igual na poesia, né? Quando a gente tem assim os poemas mais clássicos, antigos, como os próprios épicos, né? Da Ilíada, da Odisseia, e depois um pouco mais recentemente quando a gente vai lá, por exemplo, para os Lusíadas de Camões, né? Esses textos eles seguem uma métrica certinho, né? Os poemas são feitos de forma com que cada linha tenha ali um número certo de sílabas, né? Às vezes aquilo forma rimas. Então, os shlokas, tá? No sânscrito, eles também são versos que têm uma métrica específica. Já vou mostrar para vocês no próximo slide essa métrica, tá? Então, são 700 versos ao todo, divididos em 18 capítulos. E esses 18 capítulos, eles são divididos em três sextetos, tá? O que que é um sexteto? É um conjunto de seis. Ou seja, em geral, a Bhagavad Gita ela é estudada assim, tá? Divide-se os seis primeiros capítulos, tem um tema principal. Aí os seis capítulos do meio
tem um outro tema principal, e os 6 últimos capítulos também têm um tema principal, tá? O resumo do resumo é que esses 6 primeiros capítulos, vejam aqui, ó, o primeiro sexteto, ele vai tratar basicamente de Karma Yoga, que é a espiritualidade aplicada nas ações cotidianas da vida, e Jnana Yoga, tá? Que é a espiritualidade que se vincula ao conhecimento, ao cultivo do conhecimento. Como a gente vai ver depois, na interpretação de Ramanuja, tá? Quem que era o Ramanuja? Vamos lembrar aqui, ó, no que a gente viu na aula passada, o Ramanuja, tá? É esse comentarista que esse mestre Vaishnava, sobre o qual, tá, nós nos baseamos, né? Que vem da nossa linhagem, da nossa tradição. Então, o Ramanuja, ele vai dizer que esse caminho de Karma Yoga, tá? O yoga das ações, e Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, ele tem a finalidade de nos revelar o Atma, a nossa natureza espiritual, né? Portanto, esses 2 primeiros caminhos, eles são para o autoconhecimento. O segundo sexteto da Bhagavad Gita, tá? Os 6 capítulos que estão no meio, eles já vão tratar de um outro yoga chamado Bhakti Yoga, que, como eu disse para vocês na aula passada, é o caminho da devoção amorosa, tá? Essa é a parte da espiritualidade que se conecta com o amor, a devoção. Esse yoga, tá, na interpretação de Ramanuja, ele é praticado para que a pessoa possa conhecer Deus. Então vejam a diferença aqui, ó. Karma Yoga, o yoga da ação. Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, é para que a pessoa possa realizar a sua natureza espiritual individual. Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa, é para que a pessoa possa realizar ou conhecer Deus. Tá? Essa é uma distinção bem importante que o Ramanuja vai fazer entre essa primeira parte da Bhagavad Gita e a segunda parte, ok? E a terceira parte da Bhagavad Gita, o último sexteto, né, ela vai tratar de vários temas que orbitam em torno da ideia da relação entre Deus, os seres individuais e o mundo, e a natureza desse mundo. Tá? Isso é um resumo bem simplificado do tema principal de cada uma dessas partes do texto. Depois a gente vai olhar isso com calma. Como eu disse para vocês, tá? O texto inteiro ele vai estar escrito nesse formato de shlokas, que são versos. Esses versos, cada um desses versos somam um total de 32 sílabas, tá? Então vocês vejam assim o preciosismo literário, né? A pessoa não vai escrevendo de qualquer jeito. Ela vai escrever respeitando essa métrica, tá? Cada verso tem 32 sílabas. Eles são divididos em 2 versos de 16 e geralmente a gente vai ver escrito, né, em 4 linhas de 8 sílabas. Como esse primeiro verso que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tá? Ele tem só essa introdução aqui que está fora do verso. Isso aqui está indicando que o Dhritarashtra disse, e aí entra esse verso de 32 sílabas, tá? Vejam, ó. Dharma Kshetre Kurukshetre
Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kim Akurvata Sanjaya. Tá? Ele precisa encaixar dentro dessa melodia, né? Existem diferentes melodias, tá? Mas o verso, por ele ser sempre esse número de sílabas, ele encaixa dentro de uma melodia, tá? De modo que esses versos são sempre cantados. Então, dito isso, tá? Eu não vou mais me alongar com esses temas introdutórios. A gente vai passar agora para a narrativa da história, que nos leva a entender o porquê dessa guerra, né? Por que que a Bhagavad Gita começa aí, no início de uma guerra, né? Então, o que que aconteceu? Tá? Então, como vocês sabem, eu já disse, essa história é longuíssima, longuíssima, né? O texto Mahabharata é considerado a maior epopeia da humanidade, né? Então, obviamente que eu não vou gastar aqui o nosso tempo contando essa história inteira, até mesmo porque eu não tenho, né, habilidade, memória, conhecimento para contar essa história inteira. Eu vou fazer aqui o resumo do resumo, tá? Dos fatos mais importantes que marcam aí a, os antecedentes dessa guerra, tá? Então, me acompanhem na história. Então, eu vou narrar a partir do momento em que Vyasa, o grande sábio, que eu já descrevi para vocês quem foi o Vyasa, tá? Vyasa foi aquele que escreveu os Vedas e foi o próprio autor do Mahabharata. Depois ele é quem escreve essa história toda, né? O Vyasa, ele era um grande sábio e um eremita, tá? Ele gostava de viver um pouco mais retirado da sociedade. Esse tipo de sábio ele é chamado de Muni, tá? A palavra Muni vem de Mauna, que são pessoas que fazem votos de silêncio, tá? São pessoas muito silenciosas que falam pouco e vivem um estilo de vida mais recolhido, mais introspectivo e principalmente dedicado aos estudos. Então, essa era a grande característica de Vyasa. Portanto, ele vivia esse estilo de vida assim como um eremita e não tinha nenhuma pretensão de se casar e ter filhos, né? Isso é uma outra característica muitas vezes de alguns filósofos, né? Muitos filósofos eles não têm esse interesse em se envolver com esse lado da vida, né? E o Vyasa estava lá vivendo a sua vida de eremita, né? Estudando, escrevendo. Porém, ele fazia parte de uma dinastia, de uma família real, tá? Que vinha lá daquele grande rei Bharata, que é o rei que dá inclusive o nome, né, da Índia antiga. A Índia era chamada de Bharata, por isso o texto Mahabharata, né, o grande império Bharata. Vyasa era um descendente dessa dinastia. E o que aconteceu é que os seus dois irmãos, que eram reis, morreram sem deixar descendentes, tá? Então, Vyasa era irmão do Chitrangada e do Vichitravirya, né? Vejam que nomes difíceis, né? Esses irmãos, tá, que eram os descendentes, né, que estavam dando continuidade à linhagem ali dessa dinastia, morrem sem deixar filhos. O que que acontece? Sobrou o Vyasa. Ele então é convocado para essa missão, né? Então chega uma família chega para ele e fala assim: Vyasa, olha, eu sei que você está aí vivendo a sua vida de eremita, de asceta, yogi, não querendo nada com essa questão de vida familiar, né? Mas
Só temos você para dar continuidade aqui à linhagem da família. Você vai ter que gerar filhos, né? E o Vyasa então aceita essa missão e ele tem dois filhos. O primeiro filho é chamado de Dhritarashtra. Vejam aqui, ó, na primeira frase aqui do slide. O primeiro filho de Vyasa foi chamado Dhritarashtra. E esse nasceu cego, tá? Ele não tinha visão. Como vocês vão perceber no decorrer da narrativa, essa cegueira não é apenas uma cegueira física, porém uma cegueira espiritual, tá? O Dhritarashtra, ele representa aqui a ignorância, né? Por isso a cegueira, né? Muitas vezes a cegueira ela é comparada à ignorância. Então o Dhritarashtra nasce cego. E Vyasa tem um segundo filho chamado Pandu. E aí entendam, Dhritarashtra, por ter sido o primeiro filho, ele teria o direito de ser o rei, né? Ele tinha assim a prioridade. Porém, por ele ter nascido cego, né, ele não poderia exercer muito bem esse cargo. O rei, ele é uma pessoa que precisa ter visão, né? Não apenas visão física, né? Mas uma visão profunda das coisas. Portanto, o Dhritarashtra, ele precisa ceder o reino para o seu irmão mais novo, Pandu, ok? Isso fica claro, isso fica acordado ali, né? Pandu é quem então vai exercer o reinado. Só pedir para quem for entrando fechar o microfone. Aí o que acontece, gente? O Dhritarashtra, ele se casa com a Gandhari. E eles juntos têm um filho, que é um dos personagens mais importantes aqui da história, tá? Esse filho é chamado de Duryodhana. Vejam aqui na segunda parte do slide, ó, Duryodhana. E depois eles têm também mais 99 filhos, tá? Ao todo são 100 filhos. Esses filhos de Dhritarashtra são chamados de Kurus. Um detalhe curioso dessa história, né, é que esse rei cego, Dhritarashtra, ele se casa com a Gandhari, e a Gandhari, né, como uma mulher assim muito reverente ao seu marido, ela decide colocar vendas nos seus próprios olhos e permanecer com os olhos vendados em respeito ao marido que é cego, né? Isso é um tema curioso também aqui dessa história, porque vejam, o Dhritarashtra representa, né, esse estado de ignorância. Coisa que é muito comum da gente encontrar aí no reino humano, né, principalmente dentro da, da estirpe aí do lado masculino, né? Então, o que que a gente tem? Muitas vezes a mulher, embora ela seja mais sábia, embora ela seja mais, ela tenha mais visão do que o homem, para se adaptar ao relacionamento com o homem, ela adota, né? Ela cede à ignorância do homem. Isso é uma interpretação que eu estou fazendo aqui da história, mas é um ponto interessante da reflexão, né? Porque a Gandhari, casando-se com esse marido cego, ela escolhe vendar os seus próprios olhos, né? Acompanhando a cegueira do seu marido. Então, eles são esse casal que representa aí a ignorância. Deles nasce o Duryodhana, que é um personagem muito perverso, tá? Vejam que o próprio nome dele
Esse prefixozinho que tem na frente aqui, ó, dur, tá? Sempre que esse prefixo aparece no sânscrito, indica uma coisa ruim, tá? Ele é o prefixo que dá a palavra dukkha, que significa sofrimento, daurmanasya, que significa uma mente ruim, Durga, né, que é uma deidade, né, uma deusa feminina, que personifica a densidade do mundo material. Durga quer dizer também assim aquilo que é difícil de atravessar, aquilo que é difícil de cruzar. Então esse prefixo dur no sânscrito indica sempre uma coisa difícil, penosa, dolorosa. E ele está aqui no nome, né, desse personagem. Então Duryodhana é um ser denso, pesado, perverso, tá? Ele, junto desses irmãos, são então chamados de Kurus. Gravem isso, tá? Os Kurus. E os Kurus são o lado mal aqui da história, nascidos da ignorância. Por sua vez, o Pando, irmão de Dhritarashtra, ele, embora ele fosse o rei legítimo, tá? Ele recebeu uma maldição e ele não podia ter filhos. Por que que ele não podia ter filhos? Olha só a maldição que ele recebeu. Se ele se entregasse para um ato sexual, ele morreria na hora. Imagina a situação da pessoa, né? Então, se ele fizesse sexo, ele morreria. Essa é a maldição que ele teve. Portanto, o Pando foi uma pessoa que ele precisou ficar se controlando ali, né? No seu impulso sexual ao longo da sua vida. E de novo, embora ele, né, o personagem homem aqui, tivesse essa maldição, né, que novamente impossibilitou a continuidade da dinastia, ele era casado com uma mulher muito, muito virtuosa chamada Kunti, tá? Essa rainha, ela é tia de Krishna, tá? A Kunti era irmã de Vasudeva, o pai de Krishna, ok? E essa rainha Kunti, ela tinha uma bendição, né? Ela havia recebido uma bênção de que, olha só, ela poderia conceber filhos dos devas. Quem são os devas? São os semideuses. Então, ela poderia conceber filhos dos semideuses. Notem, né, a semelhança com outras histórias, outras narrativas, onde seres divinos, né? Eles surgem, eles nascem na Terra, não a partir da concepção entre humanos, né? Mas de uma concepção divina. A própria história de Jesus é assim, né? Embora Jesus tenha o seu pai José e Maria, é dito que ele não nasce, né, da relação sexual entre José e Maria, e sim ele é concebido pela presença do Espírito Santo, né, no ventre de Maria. Então, essa rainha Kunti, casada com o Pando, que não podia fazer sexo, que se ele fizesse, ele morria, né? Ela tinha essa bênção de poder engravidar dos devas. E a forma como ela podia engravidar dos devas não é que ela precisava também fazer um ato sexual com os devas, tá? Ela poderia engravidar simplesmente por recitar mantras. E aí vocês vejam um outro traço que é muito forte dentro da cultura védica, né? Que é o poder do som, o poder da palavra. Como se diz lá na Bíblia, né? No Gênesis, no princípio era o verbo, né? E a partir do verbo se dá a criação. Os Vedas consideram também que as coisas elas se manifestam, elas se materializam, né? A partir do som, a partir da palavra. Então, a rainha Kunti, através de mantras, ela poderia gerar filhos dos devas.
E como seu marido então não podia, né, conceber os filhos com ela, ela faz uso desse poder. Primeiro, ela tem então o Yudhishthira. Esse aqui, ó, Yudhishthira. Ele nasce filho de Dharma. Lembram do Dharma que a gente tanto falou nas aulas passadas, né? O Dharma que representa a ordem do universo, as leis do universo, o equilíbrio, né? Então, Yudhishthira nasce desse Deva chamado Dharma. Isso é uma outra característica dos Vedas, né? Muitas vezes até mesmo esses conceitos, né, que são abstratos, eles recebem uma personificação na forma de uma deidade, de uma divindade. Então, o Dharma, embora ele seja a ordem do universo, né, aquilo que gera o cosmos, ele é também um Deva, né, é um ser divino. E dele, então, a Kunti, ela recebe, né, a bênção de conceber o Yudhishthira. Em seguida, ela tem o Bhima, que é filho de Vayu. Quem que é o Vayu? Vayu é o vento, é o deus do vento, tá? O elemento ar. E depois, finalmente, o grande personagem, tá? Que é o Arjuna, ele nasce filho de Indra, o rei dos semideuses. O Indra é um personagem muito semelhante a Zeus na cultura grega. Ele é o rei dos semideuses. Ele também tem um raio, né? A arma de Indra é um raio, né? Assim como Zeus. Arjuna nasce então de Indra. E eles, esses filhos de Kunti, são, portanto, filhos dos Devas e seres muito virtuosos, tá? Em oposição aos filhos do rei cego Dhritarashtra, que eram muito perversos. Então, aqui vocês estão vendo como é que vai se constituindo a trama, né? Aí o que que acontece? O Pando, tá? Ele chega uma hora que ele não se aguenta e ele tem um ato sexual com a sua esposa. O que que acontece? Ele morre imediatamente. Os filhos ficam órfãos, tá? Então os Pandavas agora não tem mais o pai e eles ainda são novos, muito novos, tá? Eles estão ali na fase da infância para a adolescência. Portanto, eles ainda não podem assumir o reino em nome do seu pai. O que que acontece? O Dhritarashtra, né, esse irmão cego do Pandu, assume temporariamente o reino e vai tutelar, vai cuidar dos seus sobrinhos órfãos, até que eles se tornem adultos para poder assumir o reinado. Ok? Então, isso é o que acontece. Aí, portanto, agora, sobre a tutela do rei cego Dhritarashtra, os primos Kurus e Pandavas crescem juntos. E desde o início, essa convivência entre eles vai gerando atritos, porque os Pandavas são muito virtuosos e os Kurus são muito perversos. Naturalmente, os Kurus começam a ter muitos tipos de inveja dos Pandavas e eles começam a cometer seus bullying, suas maldades desde muito cedo ali na criação entre eles, né? E isso vai só aumentando, aumentando, até que, já próximo da vida adulta, os Kuros, tá, na iminência de verem os seus primos Pandavas assumirem o reino, eles começam a fazer tramas mais perversas e macabras para impedir que os seus primos assumam o reino. Tá? Isso chega num ponto que eles tramam a própria morte dos primos. Há um momento em que eles
planejam um incêndio na casa dos Pandavas, né, para que eles morressem queimados. Vocês vejam a maldade desses primos. Uhum. Felizmente, essa trama dá errado. O incêndio acontece, todo mundo acredita que os Pandavas morreram lá dentro daquela casa, porém eles descobriram a trama e fugiram durante a noite. Eles permanecem então por um tempo escondidos. E aí, os Kurus, muito felizes, pensando que seus primos morreram, assumem o reinado. Depois de um tempo, os Pandavas aparecem, né? E eles pedem para o Dhritarashtra, o patriarca cego, né? Eles pedem, olha, tudo bem, tá? Já que os Kuros, né, querem tanto o reinado, então vamos dividir isso, né? Divide uma parte para gente, uma parte para eles. E o Dhritarashtra, o rei cego, aceita, tá? E divide o reino. Aí vocês acham que os Kuros ficam felizes com isso? Não. Eles querem o reino inteiro para eles. Não querem dividir nada com os Pandavas. E aí então eles continuam as suas tramas. Até que eles propõem um jogo de apostas, né? O Yudhishthira, né, que era o primeiro filho ali da rainha Kunti, né, o primeiro dos Pandavas. Ele tinha essa fraqueza, tá? Ele, embora se fosse o filho do Dharma, né, ele tinha a fraqueza de que ele não conseguia resistir a um jogo de apostas. E ele aceita esse desafio dos Kuros e vai para esse jogo. O fato é que nesse jogo já estava tudo planejado, tá? Os dados eram viciados e os Pandavas estavam fadados a perder o jogo. E aí foi se dando o jogo e eles iam apostando, iam perdendo, iam apostando, ia perdendo, ia apostando, ia perdendo. Até que eles ficam sem nada, né? Nada, nada. E aí então os Kuros muito felizes, né, de terem conseguido essa façanha de destituírem completamente os Pandavas de todos os seus direitos, eles mandam seus primos embora, exílio. Vai embora, somem daqui, vocês não têm mais direito a nada. E aí os Pandavas humildemente cumprem esse tempo de exílio que foi estabelecido em 12 anos. Tá? Por 12 anos eles ficaram vivendo na floresta, porque naquela época as florestas eram lugares assim livres, né? Aquilo não tinha assim nenhuma regência sobre elas, então as pessoas que não tinham terras, né, poderiam ir viver na floresta. É o que os pandavas fazem, por 12 anos eles ficam lá. Quando eles voltam do exílio, depois de 12 anos, tá, de uma maneira muito humilde, eles chegam de novo para os seus primos e dizem assim: Ô, dá aí pra gente pelo menos uma vilazinha, uma aldeiazinha onde a gente possa se instalar. E aí o Duryodhana, né, esse grande perverso, o líder dos Kuros, ele diz assim para os Pandavas: eu não vou dar para vocês nem um pedacinho de terra que cabe na ponta de um alfinete. É assim que ele diz. Não dou nem a pontinha de um alfinete para vocês. Uhum. E aí o que acontece? No meio desse impasse, né, dessa briga toda, lembra que eu falei para vocês que Krishna era primo deles? Né? Eles vão lá para Dwaraka, um outro reino, recorrer a Krishna. Krishna, ajuda a gente aí. Né? Tá muito difícil essa relação, a gente só briga, né? A gente precisa que alguma coisa seja feita para colocar ordem e justiça aí nessa história.
E Krishna como um rei muito justo, né? Virtuoso e muito habilidoso na sua fala, né? Ele tenta mediar esse conflito por vias diplomáticas. Porém, o Duryodhana é irredutível. Fala, não negocio com ninguém. Tá? Pode vir Deus aí, esse Krishna, falar comigo, né? Eu não negocio. O reino é meu, pronto, acabou, não divido nada. Fato é que a diplomacia não foi suficiente para resolver o conflito entre eles. E o que estava acontecendo, né? Esse Duryodhana, que era então, já estava exercendo o reinado, ele estava exercendo o reinado de uma maneira muito perversa, né? De modo que toda a população estava ficando vítima, refém dessa condição de um reino injusto, né? E desse modo, os Pandavas se viram então na obrigação de confrontar o Duryodhana, né? E foi necessário então declarar uma guerra. E aí, o que que acontece, tá? Agora eu vou chegar no ponto bem importante dessa narrativa, e é uma das partes que eu considero realmente uma das partes mais bonitas dessa história. Estabeleceu-se que a guerra ia acontecer, tá? Os dois clãs, né? Os Kouros e os Pandavas estavam organizando seus exércitos, fazendo suas alianças. E aí então eles foram de novo lá para Dwaraka, o reino de Krishna, para negociar como é que seria a participação de Krishna e do exército de Krishna nessa guerra. Eles chegam lá e Krishna estava dormindo. O primeiro que chega, né, o mais apressado deles, foi o Duryodhana, né, esse Kuru perverso. Ele chega e diz: "Oh, eu quero falar com o Krishna." Não, o Krishna está lá no quarto dormindo. Ah, não tem problema, eu espero. Aí ele entra no quarto de Krishna e fica do lado da cabeça de Krishna, assim, esperando. Logo em seguida chega o Arjuna, né, que é o principal representante aqui dos Pandavas. O Arjuna, muito reverente a Krishna, né? Ele tinha uma amizade muito profunda com Krishna. Ele chega e percebe que Krishna está dormindo, então ele reverentemente se senta aos pés de Krishna e fica esperando Krishna acordar. Aí o que acontece? Quando o Krishna acorda, né, a primeira pessoa que ele vê é o Arjuna, porque ele está ali nos pés, né, de Krishna. E em seguida ele vê que o Duryodhana também estava lá, assim ao lado, assim atrás da sua cabeça. Hum. E aí Krishna diz assim para eles: olha, o negócio é o seguinte: de um lado desse exército fico eu, mas eu não vou lutar, não vou me envolver na guerra, tá? Eu vou ficar ali só junto, acompanhando, instruindo. E do outro lado, eu cedo todo o meu exército. Escolham aí, ou eu ou todo o meu exército. E aí Krishna diz assim: Arjuna, você tem o direito de escolher primeiro, porque eu vi você primeiro quando eu acordei. Você estava aqui aos meus pés, né? Então pode escolher aí você primeiro. O que que vocês acham que o Arjuna escolheu, né? Óbvio, né? Ele olhou para Krishna e disse: Krishna, eu só quero você. Só me basta você. Não me interessa o seu exército. Esteja comigo. E Krishna assim consentiu. E o Duryodhana feliz da vida, assim, saltitante, né? Ó, maravilha. Agora definitivamente ganhei a guerra, né? Eu tenho mais um exército inteirinho do meu lado, né? E aí ele, fechou, perfeito. Eu fico com o exército, né? Então vejam a diferença, né, entre a sabedoria e a ignorância, né?
que uma pessoa materialista, né? Materialista nesse sentido assim, de uma pessoa que não tem visão espiritual, né? O que essa pessoa pensa, né? Toda a prioridade dela vai para riqueza, poder, né? E foi essa a escolha do Duryodhana, né? Eu quero mais poder, eu quero exércitos. E o que o Arjuna, né? Filho da sabedoria, né? O que ele escolhe? Eu quero conhecimento, né? Eu quero você, Krishna, esse ser iluminado que você é. Eu quero você do meu lado me acompanhando, né? E com isso, então, está estabelecida aqui, né, a condição a partir da qual vai começar a guerra, ok? Encerra a narrativa aqui. Na aula que vem, a gente começa a ler o primeiro capítulo da Bhagavad Gita, tá? Que descreve o início dessa guerra. Tudo bem, gente? Conseguiram acompanhar a história? Alguma questão aí? Só uma observação, Marcos. É impressionante como a história se repete, né? Sim, sim, é. Impressionante como assim, a capacidade é uma parábola, né? E Uhum, como ela é impressionante, né? Embora, lógico, tem nuances em tudo que a gente vê, mas sim. que a gente As histórias são atemporais, né? Justamente porque elas falam de coisas que acontecem sempre. é, mas é impressionante. Marra, mas nessa época eles tinham esse conceito de primo, mãe, pai, tio. Sim, 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 absolutamente. Uhum, Isso muito, muito definido. uhum. Por isso é considerada uma guerra fratricida, né? É uma guerra muito dura, muito difícil, porque é dentro da mesma família. De novo, uma metáfora da vida, né? A gente vê o quanto é difícil as convivências familiares, né? E o quanto muitas vezes essas tramas, essas dificuldades, elas brotam ali, né? No seio das famílias. Então, conflitos entre irmãos, primos. Isso não é uma coisa rara da gente ver na nossa vida. Você que é psicóloga, assim como eu, acompanha isso diariamente, né? Então, de novo, né? A história é atemporal porque ela fala de coisas que acontecem sempre. Outro lance é Marcos, a venda, né? O fato das pessoas adotarem uma cegueira que também se vê na história do mundo recorrentemente, né? Não só do lado das mulheres, mas de um modo geral, como se venda e Sim, uma posição, né? é uma cegueira conveniente, E né? Marcos, essa questão da história ser atemporal, isso é uma característica do samsara, né? Sim, sim, de uma certa forma, né? Todas essas histórias lendárias, míticas, elas explicam, na verdade, né, a maneira de funcionamento do samsara, né? Geralmente elas vão narrar esses conflitos, esses choques entre os egos, que é a característica principal do samsara, né? O samsara é um lugar regido pelo ego e os egos eles entram em choques, entre conflitos. Uhum. Em oposição, tá? A gente pode considerar assim que o que seria assim o reino espiritual, né? Esse lugar onde esses conflitos não existem, né? Esse é o lugar, seria o lugar da harmonia. Porque quem são as pessoas que entram no reino espiritual, né? São aqueles que conseguem despir-se do seu ego, das suas motivações egoístas. Então, É, todas essas mas metáforas descrevem realmente o funcionamento do samsara, né? Desse mundo. era isso que eu estava pensando, né? A partir do momento em que a gente consegue trabalhar esse aspecto em si, a gente deixa de fazer parte do samsara. Sim, essa é a ideia. Quiçá um dia, né?
Estamos no caminho. É isso aí. Ok, gente, mais alguma coisa? Ó, podemos concluir a aula de hoje, então? Então, tá bom. Então, na aula nesse intervalo agora, ao longo da semana, eu vou estar mandando para vocês os primeiros capítulos da Bhagavad Gita, tá? E aí, na aula que vem, a gente começa a leitura do texto. Tá bem? Então é isso. Abraços, boa semana. Até quarta que vem. Obrigada, Marcos. Ah, Obrigada. obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.